Bem-vindos, o meu nome é Leonor Clark. Bem-vindos, o meu nome é Leonor Claro e hoje estamos na Escola Secundária de Alcácer do Sal, desta vez na biblioteca, visto que cada entrevista se irá realizar num espaço diferente da escola, para entrevistarmos o candidato da coligação Todos Juntos para que Alcácer ganhe, Gonçalo Nunes. Muito boa tarde e obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, nós vamos começar todas as nossas entrevistas por pedir a cada um dos candidatos que descreva Alcácer numa palavra, por isso, se tivesse que descrever Alcácer numa só palavra, qual é que seria? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui junto à comunidade escolar do nosso concelho e ter a oportunidade de responder perante vós às perguntas que me forem feitas. Se tivesse que descrever Alcácer numa palavra, seria encantamento. E porquê a escolha dessa palavra? Porque Alcácer tem o poder de encantar aqueles que por aqui passam. É uma cidade com paisagens magníficas, com um povo encantador e, cada vez mais, é a segunda habitação de mais pessoas portuguesas e estrangeiras que por aqui passam e que, fruto desse encantamento, optam por ter aqui a sua segunda habitação. Algumas delas depois convertidas em primeira habitação, precisamente fruto desse encanto que sentem por esta terra. Certo. Portanto, em Alcácer, esta é a primeira vez que se candidata à Câmara Municipal. Por que é que se decidiu candidatar? Decidimos candidatar-nos porque existe um grupo de pessoas que se reuniu e que encontrou uma convergência de ideias e de valores que eram suficientes para motivar uma candidatura, uma alternativa às opções políticas neste momento no nosso concelho. Alcácer tem neste momento um problema demográfico que se vem acentuando ao longo dos últimos anos. Na década de 60, Alcácer tinha 22.167 habitantes. Em 2001 tinha 14.287. Em 2020, 11.546. O nosso concelho perdeu metade da sua população em 60 anos. É urgente um executivo que olhe para este problema, que lhe dê a importância que tem e que haja em conformidade, tomando medidas que permitam inverter esta tendência e este declínio. Alcácer chegou a ter 8.000 crianças, hoje tem 1.000. Alcácer tem uma população ativa de perto de 3.500 pessoas, o que é pouco para o segundo maior concelho do país. Esta situação parece-nos a nós muito preocupante e é necessária ser atacada de frente, ser encarada de frente. Sim, portanto, como tem estado a referir, a população de Alcácer tem estado a diminuir e também, normalmente, muitos dos jovens, pelo menos a maioria dos jovens, vai estudar para fora e acaba por não voltar. Portanto, qual é que é a estratégia que têm para fazer com que estes jovens e nova população decidam residir em Alcácer? A estratégia do nosso Executivo passará por criar melhores condições de emprego. Alcácer precisa de atrair empresas geradoras de emprego qualitativo e atraente para os jovens. Alcácer tinha, em 2018, 1.887 empresas. Em 2019, 1.799 empresas. Portanto, Alcácer está a perder emprego, está a perder empresas. As importações têm subido no nosso concelho, as exportações têm descido. O crédito à habitação tem tido também um declínio, portanto, ou seja, não há jovens a fazer habitação para se fixarem no nosso concelho. Neste momento, em Alcácer, tem cerca de 60% da sua população emprega na Câmara Municipal de Alcácer do Sal. São pouco mais que 2.000 trabalhadores
talvez não sejam demais para o segundo maior concelho do país. Agora é necessário aumentar os trabalhadores do setor privado. É necessário atrair gente que venha trabalhar para o setor privado e que gere aqui este equilíbrio. Temos 2.000 pessoas no setor público, 1.500 no setor privado. É preciso alterar estas tendências. É preciso fazer crescer estes valores. O segundo maior empregador no nosso concelho é a agricultura. Portanto, a agricultura é necessário apoiar os nossos agricultores, temos que profissionalizar a nossa agricultura, dar condições aos nossos agricultores para que eles produzam cada vez mais e melhor, mas temos que também fazer crescer os outros setores, a indústria sobretudo a indústria não poluente, as tecnológicas, o próprio turismo, que tem sido feito aqui algum bom trabalho nesta área também, mas também é possível potencializar ainda mais este concelho do ponto de vista turístico, envolvendo a comunidade sénior e envolvendo também a população mais jovem. Pretendemos também, ainda nesse âmbito de fixação de população, fazer um trabalho junto da comunidade escolar, ajudar a nossa escola a sair do lugar em que se encontra no ranking do país, porque uma educação de qualidade atrai jovens, atrai pessoas que têm gosto em ter os filhos a estudar em escolas bem qualificadas, e os jovens bem qualificados são geradores de emprego, são empreendedores e são bons profissionais. Isso atrai emprego. E estas três condições juntas são um triângulo que no fundo se torna um círculo gerador de resultados. Não é? Se houver condições para a habitação, primeiro a habitação, se houver habitação social, se houver um bom sistema de educação e se houver boas empresas, estes três vértices, estes três pilares, geram a resposta a este problema. Certo. Referiu agora a educação e quando o convidámos para esta entrevista respondeu ao nosso e-mail com a seguinte frase: até mesmo porque, para além da educação ser o principal pilar da nossa candidatura, acreditamos que sem a educação não há nações valentes. Por isso gostaríamos de saber que outros objetivos é que tem para este tema e também que medidas se propõe a implementar para conseguir atingir esses objetivos. Uma das minhas principais características como autarca, se chegar a ser autarca, será tomar medidas depois de escutar as partes. Não posso trazer aqui um plano para a educação sem falar com a comunidade escolar, sem ouvir os alunos, sem ouvir os professores, sem ouvir os mais intervenientes no setor. Mas posso traçar aqui algumas linhas gerais que trago no pensamento e que são, no fundo, uma matriz de uma linha ideológica. Eu julgo que programas como este em que nós estamos aqui hoje, o programa Voz Ativa, são uma parte da solução para esse tipo de problemas. São programas que põem os jovens a trabalharem com a comunidade e para a comunidade. São programas que permitem o intercâmbio entre a população escolar e as demais partes da sociedade, desde a parte da sociedade civil aos políticos. Se eu tivesse sido eleito há 4 anos, provavelmente poderia ter sido mentor deste projeto, ou de algo muito semelhante, porque realmente identifico muito com este tipo de programa. Há um outro programa que eu acho muito interessante e que poderá ser copiado, ou pelo menos poderá servir de inspiração também para algum programa desse género, que é o programa Jovem Autarca, que existe no município de Santa Maria da Feira e que consiste num executivo jovem que tem um orçamento para gerir. Parece-me uma ideia extremamente interessante e acho que também poderá ser uma parte ou uma forma para encontrar uma solução para os problemas de educação no nosso concelho. E também através desse intercâmbio com a comunidade escolar, obter informações que nos permitam a nós fazer melhorias e intervenções nas mais diversas áreas, obtendo também essa informação que chega a nós através dos jovens, que são sempre uma boa fonte e um bom veículo de informação. Ok, muito bem. Vamos passar então para a próxima pergunta. Portanto,
Para nós é impossível estarmos aqui a falar de um futuro sem falarmos da crise climática e por isso gostávamos de saber se esta é uma das preocupações da sua candidatura e se sim, como é que pretende encarar este problema, ou seja, quais é que são os objetivos e as medidas que tem. As alterações climáticas são uma preocupação cada vez mais enraizada na nossa sociedade. Os problemas relacionados às alterações climáticas estão cada vez mais iminentes, estão cada vez maiores e julgo que é necessário duas respostas aos problemas surgidos através das alterações climatéricas. São necessárias respostas de caráter global e essas devem ser tomadas por quem tem poderes para tal e são necessárias também respostas ao poder local. Se cada um de nós tomar conta do nosso quintal, se todos os quintais estiverem bem cuidados, se todos os quintais estiverem bem tratados, a soma de todos os quintais vai dar um planeta mais verde, mais saudável, mais ecológico, mais sustentável. A nível de Alcácer do Sal, neste momento, ainda existem alguns esgotos a serem descarregados no rio sem o devido tratamento. É urgente corrigir essa situação. É urgente que todos os esgotos tenham um metar, que tenham o tratamento necessário. É urgente acarinhar os nossos rios porque eles começam a ser incapazes de filtrar tudo aquilo que nós lá deitamos. Há soluções às vezes muito simples para alguns problemas. Um dos problemas hoje que nós temos no rio é o excesso de plástico, é o excesso de materiais que não pertencem no rio e que lá vão parar. Se nós colocarmos uma rede à saída dos esgotos, essa rede vai reter aquele material que não é suposto ir parar ao rio, vai permitir passar as águas. Essa rede depois pode ser retirada e evita que alguns materiais poluentes vão parar ao rio. Existe neste momento também imenso lixo debaixo das nossas pontes. Eu julgo que é um problema fácil de resolver, remover esse lixo, sensibilizar a população para que não o volte a colocar lá. Eu julgo que o lixo, de uma maneira geral, também, sim, sem ser só debaixo das pontes, mas no Conselho em geral, também deve ser uma preocupação e mais algumas medidas que, claro, que possam ser tomadas e também cá está. Mais uma vez, ouvindo os agentes económicos, ouvindo a sociedade civil, ouvindo a comunidade escolar e detectando os problemas e encontrando as soluções. Certo. Portanto, há cerca de mais ou menos um ano atrás nós começámos a viver numa pandemia, algo que ninguém estava à espera e algo também que pensávamos que não iria durar tanto tempo. Mas a verdade é que continuamos a viver numa pandemia e tudo indica que assim iremos continuar. Por isso gostávamos de saber quais é que são as medidas que tem e que pretende adotar para poder apoiar a população e impedir a transmissão do vírus. A pandemia foi um problema que apareceu na nossa vida e que hoje é um problema pandémico que esperamos que brevemente se torne um problema endémico. Para fazer face a uma pandemia como estas, existem órgãos que têm a capacidade de delinear as linhas gerais e os traços com que nos devemos orientar, neste caso a DGS. Enquanto autarquia, acho que nos cumpre a nós cumprir as normas e as regras definidas pela DGS. Acredito, desejo que esta pandemia se torne brevemente num problema endémico e que a autarquia tenha única e exclusivamente a necessidade de dar uma resposta pós-pandémica apoiando as empresas e apoiando as famílias alcacerenses para a recuperação nesse período pós-pandémico. Assim espero, assim o desejo. Ok, portanto, candidata-se com o lema Todos Juntos para que Alcácer ganhe. O que é que sente que Alcácer pode ganhar com a sua candidatura? Assim, o mais importante. Alcácer ganhará uma equipa motivada, empenhada em resolver os problemas de Alcácer que estejam ao seu alcance. Já referimos aqui alguns: a questão demográfica, a questão do emprego, a questão da educação, a questão ambiental, a questão da saúde, também já foi aqui abordado. Alcácer enfrentou uma pandemia em que perdemos a nossa delegada de saúde e ainda hoje nem o governo nem a autarquia
conseguiram solucionar esse problema. Julgo que este tipo de situação merece um empenho da parte de todos os órgãos autárquicos, de todos os órgãos com poder para resolver ou para pressionar, ou pelo menos para pedir soluções a quem de direito. Alcácer não tem hoje uma CIV e isso também tem que vir, tem que haver pressão, tem que ser feito aquilo que seja necessário para que ela chegue. O nosso Rio precisa de um executivo que olhe para ele de acordo com a importância ambiental e económica que tem, e isso também ganhará. Alcácer também ganhará um executivo que olhará para o Rio Sado com essa importância, com essa dimensão, tanto como gerador de emprego e de riqueza para o nosso concelho, assim como também de caráter ambiental. E hoje em dia são conciliáveis essas duas vertentes. É possível tirar o benefício económico do rio que ele possa nos oferecer e cuidar dele. A nível da habitação, Alcácer neste momento tem um problema de habitação. Há jovens que querem fixar a sua população, a sua residência em Alcácer e não têm habitação. Julgo que nas aldeias o problema passa por disponibilizar terrenos para a primeira habitação e também, como uma alternativa, neste momento a construção civil está a atingir valores que não são compatíveis com o nível de rendimento do nosso concelho e julgo que urge neste momento a autarquia surgir com uma solução para este problema, que passará por uma solução ao nível da habitação social, que permita aos jovens e também aos menos jovens ter a sua residência e ter as condições para se sentirem que têm capacidade para fazer a sua vida em Alcácer do Sal, porque Alcácer precisa de pessoas que gostam de Alcácer, que queiram viver em Alcácer e que queiram fazer de Alcácer uma cidade melhor. Certo. E, portanto, quais é que são as suas expectativas para estas eleições? As nossas expectativas são aceitar o resultado das eleições e contribuir da forma que nos for possível, dentro daquilo que seja o resultado das eleições, para que Alcácer esteja melhor daqui a 4 anos do que está hoje. E isso passará por ajudar Alcácer, seja como executivo, estamos preparados para isso, seja na oposição, contribuindo com ideias e levantando problemas e pedindo soluções para os problemas que formos detectando, seja regressando à sociedade civil e fazendo as nossas vidas em Alcácer e ajudando a contribuir para que Alcácer daqui a 4 anos esteja melhor. Porque essa é a nossa primeira motivação, essa é a nossa primeira expectativa. Portanto, estão preparados para qualquer tipo de situação? Estamos preparados para aquilo que os alcaçarenses queiram que seja o nosso destino. Ok, muito bem. Vamos agora passar para o segundo segmento da nossa entrevista, onde terá a oportunidade de responder a 2 perguntas que foram feitas por alunos da escola secundária. Estou aqui as várias perguntas, pode retirar 2 e lê-las em voz alta. Sim, sim. Antes disso, se fosse possível, se tivesse 1 minuto, queria só dizer que a nossa... Irá ter 1 minuto no fim? Não, 1 segundo, então é 1 segundo. Okay. Queria dizer que a nossa coligação tem um e-mail que a população de Alcácer podem entrar em contacto connosco e expor as questões que queiram expor, dar o seu contributo, seja de que forma for. E o e-mail é todosjuntos@alcacerganhe@gmail.com. Certo, muito Tentaremos responder a todos os e-mails que recebamos, embora não o possamos prometer. Ok, Obrigado. Pode agora tirar as 2 perguntas. Dá licença. Posso ler em voz alta? Sim, sim. Não seria uma boa ideia colocar um comboio para as pessoas deslocarem-se com maior facilidade? Peço desculpa. Eu rio-me porque
esta é uma das nossas preocupações. Não falei aqui durante a entrevista, mas sim, sem dúvida que para nós a ferrovia é cada vez mais um meio importante de locomoção, também tendo em conta a componente ambiental. Julgamos que deve haver também aqui uma estratégia concertada a nível nacional e europeu. Sem dúvida, a ferrovia, sobretudo ao nível do transporte de mercadorias, poderá ser uma solução para o futuro, para retirar muitos caminhões da estrada, muitos navios do mar, e também ao nível do transporte de passageiros acreditamos que é importante mover as influências necessárias para que o comboio volte a passar em Alcácer e também criar as condições para que as pessoas possam voltar a deslocar de comboio. Mas tudo isso deve ser integrado numa política integrada, sustentada e com condições e sustentável, que consiga ter resultados. Não adianta trazer o comboio a Alcácer e não haver todas as outras condições que façam com que esse investimento tenha retorno. Certo. Pode retirar a próxima pergunta? Mas boa pergunta. São duas? Sim. Posso tirar uma terceira? São só duas. É porque esta é a mesma. Então, sendo assim, claro. A pergunta é, o que falta para a estação de comboios voltar a funcionar? Sim, então pode retirar outra pergunta. O que prova que realmente os jovens estão sensibilizados com esta questão da ferrovia e podem contar connosco. Podem contar connosco, sem dúvida, porque nós também temos essa preocupação. Por via a incentivar uma melhor interação e convívio entre os jovens do concelho, que propostas têm os candidatos para a promoção dessa mesma união? Este é mais um assunto que que nos preocupa. Este falámos aqui, sem dúvida este executivo tem nós pretendemos unir as pessoas, voltar a tornar Alcácer uma cidade mais coesa. Neste momento existe quase que duas cidades. Existe uma parte oeste da cidade mais cuidada, mais bonita, e uma parte este menos cuidada. O nosso mercado municipal, o largo do mercado municipal, não tem tido o mesmo cuidado que o outro lado. Isto pode parecer que não tem a ver com esta questão, mas tem. Alcácer é uma cidade só. A nossa população é uma população só. Deve de haver condições para que Alcácer possa provocar uma maior interação, uma maior cooperação entre os diferentes segmentos da sua população, os jovens, os menos jovens, e isso só é possível realmente através dessas políticas integradas, desse envolvimento da autarquia na comunidade escolar, da participação dos jovens na vida política e civil da sociedade. E julgo que com essas medidas será realmente possível fazer aquilo que o nosso estudante pretende aqui com a sua questão. Ok, certo. Agora, para concluirmos a nossa conversa, vamos passar para o nosso último segmento, chamado Minuto de Antena, onde cada um dos candidatos tem a oportunidade de, durante 60 segundos, falar para a Câmara. Por isso, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Obrigada por terem assistido. Se quiserem acompanhar o projeto Jovem Voz Ativa, podem nos seguir nas nossas redes sociais e conto com vocês para a próxima entrevista. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Pode agora dirigir-se à sua câmara e os 60 segundos começam agora. A coligação Todos Juntos para que Alcácer ganhe nasce da convergência de ideias e valores de um grupo de pessoas que se traduziram numa estratégia para o nosso concelho. Pretendemos ser a alternativa e a voz dos descontentes com a situação atual. Alcácer tem problemas demográficos, a nossa escola é das últimas no ranking do país, as nossas zonas industriais
não tem as condições necessárias para atrair empresas geradoras de emprego qualitativo e o nosso Rio precisa de um executivo que olhe para ele com a importância ambiental e económica que tem. Queremos contribuir para um Alcácer melhor. Contamos com a cooperação de todos. Acreditamos que a exclusão gera fraqueza e a união faz a força. Todos juntos para que Alcácer ganhe.